Deixa claro que eu não mordo, você pode ocupar essas cadeiras aqui. Por enquanto eu não estou mordendo. Por enquanto, né? Mas vai. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Fique tranquilo, não se preocupe. Demora mesmo? Não, demora. Deixa eu ver. Demora, Léo. Um minuto e meio mais ou menos até entrar. Mas vai entrar. Fica tranquilo. Aleluia. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Foi? É? Então, amém. Uma boa noite. Você está bem acomodado? Sobrando espaço. Você precisa evangelizar. Tá sobrando cadeira aí, gente. Em nome de Jesus, você precisa evangelizar. Amém? E você pergunta para mim, pastor, por que o senhor mesmo não evangeliza? Ovelha gera ovelha. Amém? Amém? Glórias a Deus. Eu também evangelizo em nome de Jesus Cristo. Se eu tivesse que colocar um nome hoje para essa ministração, eu colocaria assim, continuação da vigília. Amém? Quem esteve lá, sexta-feira, tivemos uma vigília maravilhosa. Foi uma bênção, mas eu vou falar qual foi o segredo para que a vigília tenha sido tão abençoada. A pastora, a presença de Deus. Claro, né? Aí tá roubando a máquina, aí não vale. Mas, amados, tiveram 5 igrejas participando lá. 5 igrejas. Alguém ouviu o nome, o endereço ou a placa de alguma? Não. Porque o que estava importando naquela sexta-feira era a presença de Deus. Em nome de Jesus, amém? E o Senhor se fez presente, o Senhor manifestou o seu poder, manifestou a sua graça, a sua presença naquele lugar e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E como eu havia já me debruçado sobre uma mensagem para levar naquele lugar, e como eu consegui falar apenas uma fração daquilo que nós falaríamos lá, porque o Senhor resolveu, me perdoe a expressão, por favor, me perdoe a expressão, religiosos, por favor, onde é que estão? O Senhor esculhambou a nossa vigília lá, queridos. Nós tínhamos um cronograma, e o Senhor, ele rasgou o cronograma e ele desceu com glória lá, e foi muito legal. Então, essas coisas que fazem com que a gente aprenda cada vez mais e mais da sua palavra. E o Senhor, ele põe em prática a palavra dele para que nós venhamos aprender. Por exemplo, nós de fato entendemos o que é viver em novidade de vida, porque o Senhor fez coisas novas naquele lugar. O Senhor abençoou poderosamente. E por que eu estou falando naquele lugar? Porque eu tenho certeza que o mesmo Senhor que estava lá está aqui. Amém. Amém? E você pode ter certeza que a mesma liberdade que ele teve lá, ele tem aqui. Se aqui não tiver um pouco mais. Se aqui não tiver um pouco mais, porque nós estamos muito pouco preocupados com o cronograma. Eu sempre falo, nós iniciamos a nossa reunião aqui 19h30, fale para todo mundo que é 7h30. É 7h30, começa o culto, 7h30, porque nós gostamos da conexão, da pessoalidade, de conversar, de congregar, de estar junto. Mas de fato mesmo, vou contar um segredo para você. Não conte para ninguém, o nosso culto começa às 20. Mas não se atrase, venha às 7h30, em nome de Jesus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Reaviva a tua obra, ó Senhor, é o texto que estávamos lá, e hoje eu passei o dia inteiro incomodado, e eu de fato varri o livro de Mateus, varri Marcos, varri Lucas, dei uma olhadinha em Salmos, uns 4 ou 5 Salmos, e eu falo, Senhor, o que o Senhor deseja? Porque a mensagem de sexta já passou, o que o Senhor preparou sexta já passou, hoje nós estamos no domingo. E aí a gente conversando e a pastora chegou aqui do lado e ela falou, eu não quero te atrapalhar. E eu lendo a Bíblia e ela, não quero te atrapalhar, mas não sei o que, não sei o que.
E eu, amém, conversando com ela. E ela assim, amor, não queria te trabalhar de novo, mas não, tu lembra assim, assado? E olha só, e falava do que Deus estava fazendo, do que Deus havia feito e do que Ele está querendo fazer nas nossas vidas. E aquilo começou a conectar meu espírito. E eu pensei, Senhor, eu vou dar uma revisitada no texto. E eu revisitei o texto e excluí algumas partes ali, orei, e o Senhor falou comigo e acrescentou algumas outras coisas aqui para que a gente possa não fazer ou falar aquilo que falamos sexta, porque essa parte que nós já usamos, se você não foi, você não escutará. Não. Mas o Senhor fez novo de novo, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, até porque lá eu li o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Né? Quem lembra? Abacuque 3, 2, reaviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, faz de novo as tuas grandes obras que fizeste. Mas hoje o Senhor falou comigo acerca de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Você pode abrir em nome de Jesus Cristo, enquanto nós falamos um pouquinho a respeito disso, Apocalipse capítulo 3, versículo 17. E a palavra de ordem é avivamento. A palavra de ordem é aquilo que estamos falando, aquilo que estamos vivendo, é avivamento, é presença, é manifestação da glória, é poder de Deus, é transformação, é cura, é a ministração do próprio Pai sobre as nossas vidas, porque não há avivamento sem transformação, não tem avivamento sem arrependimento, não existe avivamento sem corações transformados. Não existe. Não tem avivamento sem corações transformados. Avivamento sem poder, sem transformação, sem cura, é gritaria e confusão. E só não passa disso. O que muitas pessoas chamam de avivamento, em alguns lugares, pode ser que esteja sendo apenas uma gritaria e uma confusão. Porque não há mudança de vida. Porque não há transformação, porque não há cura, porque não existe um processo. Pastor, eu estou avivado. O quanto tu tem sido transformado pela palavra de Deus? Ah, pois é. Então não está sendo avivado, amado. Você está emocionado, empolgado. É outra coisa, porque o avivamento produz transformação. Isso é um fato. Por onde, e se nós formos revisitar, não vamos fazer isso hoje, mas se formos revisitar a história dos avivamentos, você está diante de um homem apaixonado pelo avivamento. Um homem que conhece a história dos avivamentos. Eu pesquisei a história dos avivamentos, onde aconteceram, quando aconteceram, por que aconteceram, até que eu comecei a perseguir os avivamentos, e um dia Deus falou para mim assim, Rodrigo, para de tentar descobrir onde eu estive. E começa a me procurar onde eu estou. E esteja onde eu estou, e não mais onde eu estive. Mas eu sou apaixonado pelos movimentos proféticos de avivamento que existiram. E todos eles, sem exceção, produziram faculdades, produziram transformação, produziram mudança de vida, produziram famílias transformadas, produziram uma nação que melhorou e evoluiu como povo. De outra forma, não é avivamento, porque o avivamento precisa produzir isso. Precisa produzir o interesse pela palavra. Precisa trazer o interesse pela oração. Eu estou vivendo um avivamento. Quando? Na igreja? Na casa não? Na igreja não. Lá em casa daí é outra história, pastor. Outra história, nada. Outra história, nada. Fiz um drama aqui para você se assustar. Não é outra história. Sua vida aqui, sua vida na sua casa precisa ser a mesma coisa. Você precisa ser a mesma pessoa aqui na igreja ou na sua casa. E eu não vou contar a historinha daquela criança que chega na igreja com um travesseirinho já contando e fala pro pastor, quero morar na igreja. Não vou contar essa história. E o pastor pergunta, por quê? Você conhece? Porque aqui meu pai não briga. Mas não vou falar sobre isso, desculpa, não vou. Aqui a minha mãe não me xinga o tempo inteiro, aqui é uma bênção, eles passam a mão na minha cabeça, minha mãe até me pega no colo. Meu pai me dá beijinho.
Só que essas histórias eu não gosto de contar, que elas são muito repetitivas. Mas isso é importante, porque a palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 3, verso 17, diz assim: você diz, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Está falando de uma igreja que se perdeu. Uma igreja que tinha tudo e se perdeu. Uma igreja com posses e se perdeu. Uma igreja que não tinha mais a presença. Uma igreja que não havia mais mudança. Uma igreja que não havia mais transformação. E o Senhor Jesus, recomendo de ti que adquira de mim ouro puro de Ofir. Não está falando de valores monetários. Está falando de presença, de busca. Daquilo que realmente importa, daquilo que realmente transforma, que cura, que muda famílias, nações, cidades. São coisas que nós não entendemos. E eu fui para o dicionário e pesquisei o que é a palavra avivamento, porque quando você coloca avivamento na internet, vem de tudo. Se você for para o YouTube e botar avivamento, vem de tudo ali. De tudo. Até mesmo pessoas falando mal sobre o avivamento. E uma vez um pastor amigo meu disse assim, eu nem concordo muito com essa palavra de avivamento, porque aí significa que Deus está morto. Se precisa avivar é porque Deus está morto. Aí eu fui obrigado. Com todo amor, com todo respeito que tenho por este pastor amigo meu, falei, ô Ananá. Não falei isso não, tô brincando. Eu falei, querido, o avivamento não é para ele. O avivamento é para nós. E nós estamos mortos nos nossos delitos. É nós que precisamos ser renovados, reavivados. Nós estamos mortos nos nossos erros, nos nossos pecados. E o pior é que viemos de blazerzinho para a igreja, sapatinho, bonitinho. E às vezes estamos como sepulcros, caiados no nosso coração. Então, avivamento diz ato ou efeito de tornar algo mais vivo. Uau! Intenso ou desperto. No sentido literal, vem do latim, reviver, tornar a viver. Então, avivamento é nós voltarmos a viver. Tornarmos a vida, mas que vida? A vida em Cristo. Uma vida dedicada ao Senhor. E o grande e primeiro passo para podermos viver o avivamento é entender que estamos mortos. É saber que a nossa condição é uma condição caída, nossa natureza é caída. Enquanto nós não partirmos daqui para a glória, e hoje falamos bastante sobre esse assunto, não partimos daqui para a glória, daqui sendo transfigurados, tendo o nosso corpo glorificado, nós teremos a natureza caída e vamos ter que lutar contra ela todos os dias. E se você deixar de orar, se você parar de jejuar, você volta rapidinho aos velhos hábitos. Você volta rapidinho àquela velha criatura morta, caída nos seus próprios delitos. E eu não vou falar aqui, mas a palavra de Deus fala que somos como cães. Que voltamos a... né? A pior condição não é apenas estar frio. A pior condição que o ser humano pode entrar é pensar que está bem. É pensar que está com tudo, agradando ao Senhor, porque fala, acontece, sabe, abençoa pessoas. Não, mas eu faço a obra, eu estou na igreja, eu faço a obra, eu bato marca. Olha aqui a minha carteirinha de obreiro credenciado ou de pastor. Olha aqui a minha carteirinha. Senhor, eles pensam que vai ter um anjo no céu olhando e falando o cara crachá aquele, sabe? Deixa eu ver tua carteirinha aí, meu irmão.
biometria lá é tudo. Olha, irmãos, a tecnologia está avançada. E toda a tecnologia vem do Senhor. Amém? Esses tempos eu saí, peguei o carro da minha irmã emprestado, faz um bom tempo, e parei numa barreira. Eu tava com um Palio dela, muitos anos atrás, não lembro nem por quê. Tava vindo pra cá, e ali pertinho, quando chegando na Ritter, de longe uma barreira, o cara com um radarzinho aqui, e eu, bem tranquilo, cheguei ali, ele fez sinal pra mim, encostei o carro, a habilitação, tá aqui a habilitação, vou pegar também um documento do veículo, porque esse carro não é meu. Eu sempre aviso, né, porque se você chega na frente do policial e faz um movimento brusco, deu pra ti, querido. Então, eu vou pegar aqui no porta-luvas o documento. Ele falou assim, não precisa. Eu já vi aqui no radar que o carro é da Cássia Sarmento e ele está em dia. Já sabia. Imagina quando nós chegarmos lá no céu. Talvez tenha biometria no meio do caminho e a gente não consiga subir. Pior é acharmos que estamos quentes. Pior é pensarmos que estamos bem. Não, eu tô legal. Tá mesmo? Tá mesmo? Laodiceia pensava que estava com tudo. Nós temos posses, a nossa caridade é grande, porque afinal somos uma igreja rica. Então, né, nós somos completamente abençoados e abençoadores. Então nós estamos super bem. E Jesus olha para ela e fala, tu não é nem frio e tu não é quente. Ele fala, olha, eu tô a ponto de eu tô a ponto de vou falar aqui, de vomitar. Palavra feia. Mas eu estou a ponto disso, Jesus falou. Sabe o que Jesus disse? É forte isso, me perdoe mesmo, por favor. Os detratores vão vir assim com força. Ele disse assim, meu irmão, tu tá de um jeito que eu não consigo olhar na tua cara, querido. Muda de vida. Me busca de novo, pega de mim o ouro fino de Ofir. Pega isso que tu tem aí e para mim é como nada. Esse todo o ouro, toda a prata que tu conquistou. Pega de mim, ouro fino de Ofir aqui, filho. Pega de mim. É isso que ele está falando. Ele não está falando assim, não tem mais jeito para ti, não há mais solução para ti. Não, ele está falando, em mim tu vai conseguir se reconectar novamente. Em mim tu vai conseguir acender essa chama, o teu coração novamente. Mas vem a mim, pega de mim. Compra daqui onde eu estou aqui com tudo pronto, preparado, esperando o teu... Oi, pai, me perdoa. Eu reconheço as minhas debilidades e as minhas fraquezas. Jesus falou assim, você não sabe que está pobre, cego e nu? Meu Deus! Meu Deus! Então, o avivamento, de fato, começa quando reconhecemos que não estamos bem. Se não estivermos bem, não vai ficar inventando coisa ruim para ti aí, se tu estiver legal. E a gente sabe exatamente como nós estamos com Deus, amém? Nossa, eu consigo enganar o pastor, o meu irmão da igreja, talvez até minha esposa, o meu marido, é mais difícil, mas consigo. Agora, eu sei que eu não tô legal. E o pai sabe que nós não estamos bem. Interessante o processo, porque tudo é um processo. Para retornar ao Senhor é um processo de santificação, de oração, de jejum, de abster daquilo que não presta, daquilo que não agrada ao Senhor. Mas para apagar o fogo também é um processo. Você está vivendo o primeiro amor, sendo abençoado por Deus, você está lá e tudo é Jesus, e fogo, glória, e dedo no olho, gritaria e tudo. E aí, não é do nada, pum, meu Deus, agora eu tô frio. Não, o processo é bem devagarinho, queridos. Porque hoje você está ocupado demais para orar. Amanhã, além da sua ocupação demais para orar, a sua ansiedade não permite mais que você jejue.
A nossa ansiedade às vezes nos trai, eu não consigo jejuar. Pastor, eu não consigo mais ficar um tempo sem comer. Isso é ansiedade, isso é por causa que nós não estamos mais com a nossa mente em Cristo Jesus. E pouco a pouco vamos esfriando. Um dia sem oração, outro dia sem leitura da palavra, outro dia sem uma busca, no outro dia perdemos a fome. E daqui a pouco, o que era uma labareda de fogo e você era um crente fervoroso, você não passa mais de uma brasinha. Não passa mais de uma brasinha, você já não, sabe, você já não consegue mais. E aí começa a ser vistoso pelas pessoas, você perde o seu brilho, você perde a sua essência, você começa pouco a pouco a perder aquilo que te impulsionava, que atraía a presença de Deus, que atraía as pessoas para perto de você. Mas o fogo do Senhor, ele precisa ser restaurado nas nossas vidas. Ele precisa. Porque o Senhor, ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva ataviada. Ele vem buscar a sua noiva adornada, apaixonada por ele. Apaixonada por ele. Se a sua esposa ou se o seu marido perde a paixão por você, você logo percebe e diz: o que está acontecendo? Às vezes o nosso relacionamento com Deus entra na rotina. Entra na rotina. Às vezes nós estamos, até temos os nossos periodinhos ali de oração, muito mais como um costume, uma obrigação, do que de fato, porque naqueles momentos você já nem queria mais estar ali. Está ali só por religiosidade. Está ali só porque, bom, mas pelo menos está ali, né? Melhor do que não tá. Só que a igreja de Laodiceia também estava neste lugar. Coração não estava mais em Cristo. Embora ela estivesse fazendo boas obras, embora ela estivesse prestando seu culto, o coração não estava mais em Cristo. Não estava mais em Cristo. O povo de Israel, no tempo de Abacuque, estava assim. Um povo sem direção, religiosidade pura. Não havia mais aquele avivamento, aquele ardor no coração, aquela presença, aquela glória, aquela manifestação. Não havia mais. O fogo precisa ser restaurado e Deus é especialista em reacender as brasas. É tão interessante como o Senhor faz, porque quando nós nos aproximamos dele novamente, depois de estarmos caídos, fracos, frágeis, falhos na fé, ele nos coloca, sabe o que ele faz? Ele pega aquela brasinha apagada e ele traz de volta para o montinho que está aceso. E ele coloca mais uma lenhazinha ali. E ele tem um ventiladorzinho lá que sopra e faz aquele fogo. E quando você vê, você está sendo usado de novo com ousadia. Mas é preciso que você volte. É preciso que você volte. Moisés, ele não pede, e é interessante, Moisés, tu precisa... Até vou pregar contra mim agora aqui. Meu Deus. Porque às vezes eu dobro meu joelho e falo: Senhor, envia recursos. Manda recursos, Pai, porque a gente tem que construir. Mas Moisés, ele não pede recursos para Deus. E ele tinha galera. A missão de Moisés aqui era muito maior do que a nossa. Muito maior. A gente só tem que construir uma igreja para 12 mil pessoas. Ele estava levando 1.200.000 para a terra prometida. Só isso que ele estava fazendo. E quando ele tem a oportunidade de falar com Deus, ele fala assim: Senhor, mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Ele não viu a glória. Mas Deus permitiu que ele visse toda a sua bondade. E isso é tão maravilhoso. Porque a maior tragédia, escute, a maior tragédia que pode acontecer numa igreja não é faltar recursos. Não é. Não é faltar uma estrutura, uma tecnologia. Amados, olhem ao redor. Estamos aqui com paredes de PVC, aquelas madeirinhas feias ali. Isso não é o maior problema. Olha, por favor.
É quase uma tenda. Mas não, o problema não é faltar recurso na igreja, o problema é a presença não estar mais. O problema é a presença não estar mais. Eu lembro que uma vez eu cheguei diante do meu pastor e comecei a chorar. E eu falei assim, pastor, não dá, pastor, tá complicado, tá difícil. E comecei a abrir o coração para ele. Eu comecei a abrir o coração para ele e ele falou, Rodrigo, para de olhar para as pessoas que não vêm e para de olhar para as pessoas que estão saindo. Te preocupa com uma coisa. Só te preocupa com a glória. Só te preocupa com a presença. Porque se a glória estiver, se a presença de Deus estiver, as pessoas virão, o recurso virá. Só busca a presença de Deus. Só a presença de Deus. Porque quando a glória se manifesta, o pecado é confrontado. O pecado é confrontado, os corações são quebrantados. Muda a atmosfera da adoração. Muda. Que culto lindo que tivemos hoje, que adoração maravilhosa que tivemos hoje. Muda a atmosfera. Muda porque a presença de Deus se manifesta, porque ela está no ambiente. E o ambiente junto da presença não tem espaço para mais nada. É por isso que pessoas são curadas e transformadas, é por isso que pessoas elas abandonam seus pecados, elas abandonam os seus vícios, elas são curadas dos seus traumas, das suas feridas, porque a partir daquele momento, para elas, nada mais importa do que buscar a sua presença. Nada mais importa do que buscar a sua glória. E se eu estou tendo problemas na terra, é porque os meus olhos estão na terra. E eu não estou falando aqui para você abandonar tudo e viver como um nômade, um perdido, um andarilho. Não. Não. O que eu estou falando aqui é que você faça as suas coisas, mas não tenha as suas coisas como sua prioridade. Que os seus olhos possam estar fitos no Senhor, fixados no céu, que é da onde vem todo o seu recurso, é da onde vem toda a sua força, é da onde vem tudo o que você precisa para ser, como que fala? Vitorioso. Amém. É da onde vem. Opa. É de lá que vem. Tudo o que você precisa, porque quando o avivamento estiver na sua vida, quando o avivamento estiver na sua vida, 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 na sua vida e na minha vida, quando ele estiver nas nossas vidas, então seremos uma igreja em avivamento. Então poderemos mudar um bairro, então poderemos mudar uma cidade, quem sabe um estado ou uma nação. Mas é preciso que ele esteja aí onde você está e também aqui. É preciso que ele esteja na minha casa, na sua casa, no seu trabalho, onde eu estudo, onde eu trabalho, aonde eu vivo. O avivamento precisa estar lá também. Porque você não pode viver um avivamento. Pastor, eu estou em um avivamento só na igreja. Não, você não está num avivamento. Você está... me perdoe, vivendo a modinha que está acontecendo ali. Tá dando um barulho, tem um barulho diferente aqui, eu vou participar para ver o que acontece. E você até sente um arrepiozinho, né? Aliás, algumas pessoas pensam que o Espírito Santo veio para isso, para nos dar um arrepiozinho. Reduzem um Deus maravilhoso, uma majestade santa e gloriosa que manifesta Cristo, nosso Senhor e Salvador na terra, a alguém capaz de produzir um arrepio. Não, nós não podemos reduzir o Espírito Santo a isso. O Espírito Santo, ele está nesta terra e dentro de você, para que você viva em chamas, incendiado pela presença, amando a presença de Deus, amando e buscando a presença de Deus. O avivamento produz poder. Deus é tão maravilhoso. Vou voltar a falar da vigília, me perdoe. Isso aqui, esse trecho estava para ser dito lá. E eu pensei, meu Deus, a gente tá... Esses dias eu estava falando com o Aleph e eu falei,
a gente estava falando sobre cultos que às vezes Deus não manifesta da forma que a gente espera, né? Eu tinha planos para ele, hoje ele não quis, né? Mas enfim, e ele falou, e aí eu falei, cara, talvez seja porque eu não jejuei o suficiente. Ele falou, Rodrigo, pastor Rodrigo, ele falou, se o mérito fosse nosso. E essa parte eu preparei para ser lida lá na vigília. E eu esperava depois dessa parte chamar as pessoas para orar e o Senhor descer com poder, mas ele nem deixou chegar aqui. Ele falou, filho, não é tu não. Eu não vou nem deixar tu falar sobre isso. Nem vou deixar tu falar sobre isso. Eu vou descer antes. Como se dissesse, não é tu que manda em mim, cara. Cai na real. Cai na real. E eu disse assim, porque um avivamento sem poder é apenas discurso e gritaria. O Espírito Santo continua sendo o mesmo. Ele ainda cura enfermos, ainda liberta cativos, ainda quebra cadeias, e ele ainda restaura famílias, e ele ainda batiza com fogo. Ele ainda faz todas estas coisas. E eu pensei, agora vem à frente, não sei o que aqui. Bem à frente, nada. Só que tem algo que a gente precisa entender. Isso tudo aconteceu lá no livro de Atos. Você lembra? Se você ler Atos, houve cura de enfermos, libertação de cativos, quebra de cadeias, famílias restauradas, batismo com fogo. O mesmo Espírito Santo que desceu em Atos. E eu poderia falar que ele vai descer, não, mas ele ainda continua aqui. Ele não vai descer. O mesmo Espírito que desceu em Atos continua no meio da sua igreja. Ele continua dentro dos nossos corações. Esse mesmo Espírito, por que não age? Porque não tem liberdade. Por que não age? Porque eu não deixo. Eu posso não mandar, me perdoe, por favor, eu não quero ser herege aqui, tá? Eu não consigo mandar no Senhor e dizer faz isso ou faz aquilo. Não. Mas eu consigo bloquear a sua ação com a minha falta de fé, com a minha vida pecaminosa, com a minha falta de entrega. Então você e eu precisamos ser um canal aberto para que ele venha e faça o que ele quer fazer. O que ele deseja fazer. É com ele, não é comigo, não é com você, é com ele. E nós não podemos, de forma nenhuma, bloquear a ação do Espírito Santo. Olhar para ele e falar, vem aqui agora. Não, ele vai descer quando ele quer, da forma que ele quer, da maneira que ele quiser, ele vai manifestar nas nossas vidas como ele quiser. Algumas pessoas tremem, outras pessoas choram, outras pessoas riem, outras pessoas caem, outras pessoas pulam, outras pessoas vibram, outras pessoas... É Deus que... E você, a forma que você responde à ativação profética do Espírito Santo, é você. Mas eu posso cruzar os meus braços, me escorar numa parede e falar, não. Comigo, não. Aqui, não. E se essa pessoa for o pastor, acabou. Acabou. Se você quiser saber sobre o Espírito Santo, vai em outro lugar. Mas glória a Deus que não é assim aqui, amém? Amém. Fique aqui em nome de Jesus, não vai em outro lugar. Vai que você goste. Tô brincando, amados. Pode visitar em dia que não tem culto aqui, amém? Só me avisa primeiro. Me avisa. Aliás, não vou fazer isso publicamente, mas eu tô sabendo aí de coisas que... O pior é você saber por outras pessoas. O pior é você saber por outras pessoas. Depois que já aconteceu, aí... Mas amém. Glória a Deus. Então, como começa um avivamento? Como começa? Deus revela. Eu tô falando que Deus revela. No final do culto você vai ver, vai ter uma fila de pessoas para falar comigo.
Vai vir pessoa até que eu nem sabia que tinha ido. Meu Deus, ó. Como que começa esse avivamento? De que forma que começa? Antes de atingir uma cidade, antes de atingir a igreja, antes de atingir uma geração, que é o que nós buscamos. Nós buscamos uma geração em avivamento. Antes disso tudo, Deus encontra alguém. Alguém. Uma única pessoa específica capaz de abrir o seu coração e permitir que ele haja. Ele procura um coração disposto, sedento, faminto e inconformado. Abacuque no seu tempo foi essa pessoa. Abacuque foi esse alguém. Ezequiel foi esse alguém. João Batista foi esse alguém. Elias foi esse alguém. Os discípulos foram essas pessoas. Quem vai ser os próximos? Quem? Meu Deus. A minha oração é: Senhor, não me deixe de fora do que tu está fazendo na terra. Não deixe a nossa igreja de fora, Senhor, do que o Senhor está fazendo nessa terra. Não permita que nós não venhamos a viver isso, desfrutar isso. Pastor, é difícil, ninguém está nem aí para nada. Abacuque olhou para uma geração fria, religiosa, que não buscava, que viveu num momento em que a grande Babilônia estava surgindo como uma grande conquistadora. Foi nesse período que Abacuque viveu. E é nesse período que Deus o levantou como um profeta. Pastor, está difícil na minha escola. É nesse período que ele quer levantar vocês como um profeta. Pastor, está difícil na minha empresa. É nesse período que ele quer levantar você como uma profeta, como um profeta nesta geração. Está difícil na minha família. É lá que ele quer te levantar como um profeta nessa geração. Ele olha para um povo distante de Deus, uma nação em crise, mas ele não desistiu e ele orou: Senhor, aviva a tua obra. E nessa noite eu não estou pedindo aqui mais um dia, uma noite de emoção. Nós não estamos pedindo mais um momento de experiência, nós estamos clamando pela manifestação da glória dele. Reaviva a tua obra no meio dos anos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus Cristo.